E pessoal, como é que vocês estão? Embaixadores do Rei, Conselheiro Caio, muita saudade de todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem aí, em suas respectivas casas. Eu gostaria de trazer um breve momento de reflexão da Palavra de Deus e o tema abordado será a Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Será a Páscoa um dia em que nós nos alegramos com coelhos, ovos de chocolate e fantasias? Bom, não deveria ser esse o motivo da Páscoa, mas infelizmente tem sido de forma errada. A Páscoa é muito além disso. A Páscoa é uma história de um amor incondicional, de um amor infinito de Deus para nós, a humanidade. E para entendermos melhor como que foi a Páscoa e o porquê dela, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Do versículo 3 até o versículo 7. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Bom, aqui Deus está falando com Arão e com Moisés sobre o que o povo de Deus deveria fazer, o que o povo de Deus deveria seguir para que quando o anjo da morte passasse, os seus pudessem ser salvos. E o povo assim fez. O povo pegou, como diz aqui no versículo 5, do versículo 5 até o versículo 7, o povo pegou cordeiros ou cabritos sem máculas, pegaram o melhor possível, sacrificou, tirou o sangue e passou entre os umbrais das portas. E logo depois fizeram a alimentação deste animal. E o interessante aqui é que a praga veio, matou todos os primogênitos, mas aqueles que estavam com o sangue do cordeiro na porta de suas casas, o mal não conseguiu chegar. De tal forma que o povo de Deus foi salvo da morte. E também a última peste, a morte dos primogênitos do Egito, foi o final, podemos dizer assim, da escravidão do povo de Deus e foi o começo da libertação do povo, pois logo depois o Faraó vai conceder a liberdade do povo do Senhor. Então a Páscoa, principalmente para os hebreus e para os judeus hoje em dia também, representa uma grande alegria, uma grande festa, pois foi, além de um dia de salvação, foi também um marco da libertação do povo de Israel, que outrora ficou 430 anos cativo no Egito. Então, a Páscoa representa isso. De forma geral, a Páscoa ela pode ser representada em duas palavras: libertação e salvação. A Páscoa traz isso. Tanto é que faz jus ao seu nome. Afinal, Páscoa, o significado dela no hebraico é passagem, passar por cima.
E assim foi. E desde então, ao longo do tempo, o tempo foi passando e o povo de Deus, o povo hebreu, foi comemorando a Páscoa. Comemorando a Páscoa no 14º dia de Nissan, que era, no calendário hebraico, é o primeiro mês do ano. Eles separavam uma semana em específico e a Páscoa era realizada no 14º dia, numa sexta-feira. E então cada família adquiria um cordeiro sem mancha alguma, um cordeiro perfeito, de aparência perfeita. E eles adquiriam esse cordeiro no 10º dia. Entre o 10º dia e o 14º, esse cordeiro era trazido às suas casas. Recebiam todo o carinho, o cuidado e estava ali entre eles. O cordeiro ficava entre a família, comia de sua comida e por aquele pequeno período, aqueles dias, o cordeiro fazia parte daquela família. E no fim do crepúsculo, no 14º dia, mais ou menos por volta de 3 horas da tarde a 5 horas, os cordeiros de todas as famílias eram levados até o sacerdote, onde por duas vezes, durante esse dia, ele matava os cordeiros, sacrificava pelos pecados do povo. E durante todo o Antigo Testamento, durante todo o Antigo Testamento, sim, até o nascimento de Jesus e a sua morte, o povo de Deus fazia isso. Cumpria a Páscoa dessa forma, de uma forma totalmente séria e rigorosamente. E então passou-se tempo e os homens continuaram a pecar, de forma que nós continuamos a ficar longe de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e assim todos nós que pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, estávamos condenados à morte eterna. E Romanos 3:23 fala sobre isso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o nosso salário era nada mais do que a morte eterna. Mas Deus teve misericórdia de toda a humanidade, de todo o povo que passou na terra, o que estavam ali, e todos nós queríamos nascer ao longo do tempo. Deus teve misericórdia de nós e, com seu infinito amor, Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, João, capítulo 3, versículo 16. E Deus enviou seu Filho. Jesus Cristo viveu entre nós, comeu da nossa comida, foi um de nós, porém, em momento algum pecou. Jesus foi o único homem que esteve aqui na terra e não pecou sob nenhuma circunstância. Ele era puro, o único digno, o único que poderia ser sacrificado e logo mais crucificado por nós. E assim, o mundo não reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. O mundo não reconheceu que Jesus era o Salvador, o Messias. E Jesus foi preso, mais ou menos por volta de uma quinta-feira, um dia antes da Páscoa, da sexta-feira, do 14º dia. E Jesus foi preso, foi humilhado, foi açoitado. E assim como diz em Marcos capítulo 15, do versículo, se não me falha a memória, do versículo 13 e em diante. E Jesus foi posto sobre ele muita humilhação, uma coroa de espinhos, os soldados zombaram dele e ele foi muito torturado. E
Jesus, sobre a presença de Pilatos, permaneceu calado, permaneceu mudo. E em meio a todo esse sofrimento se cumpriu a palavra de Deus, se cumpriu a profecia de Isaías, a qual nós vamos ler agora. Isaías capítulo 53, do versículo 3 até o versículo 7. Jesus, quando foi preso, quando ficou perante Pilatos e não falou nada, ficou mudo, e depois foi açoitado, foi humilhado pelos nossos pecados, se cumpriu a palavra de Deus, a qual iremos ler agora. Isaías 53, do versículo 3 ao versículo 7. Diz assim: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentando nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus era o único digno, o único que poderia estar naquela cruz por mim e por você e morrer pelos nossos pecados. Jesus foi o Cordeiro de toda a humanidade. Ele foi o melhor sacrifício, porque nós não tínhamos condições de apresentar um Cordeiro tão puro como Jesus Cristo. Então foi necessário que o Senhor Deus abrisse mão de seu amor pelo seu Filho e entregasse. E Jesus, também por amor, ele se entregou, abriu mão de sua glória, veio até a terra, passou por tudo que passou para que desse a nós hoje uma vida eterna. Jesus foi o Cordeiro imaculável. E assim se cumpriu o que estava em João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E foi justamente isso que Jesus foi. Então a Páscoa, ela nada mais do que a nossa salvação, a salvação do mundo inteiro, dos gentios e dos judeus. Porque Jesus morreu por todos. Ele nos libertou da escravidão do pecado e nos salvou do que nos era esperado, que era a morte eterna. E você que não tem Jesus no coração, sabe que Jesus morreu por mim e por você. Ele te ama e está de braços abertos para que você possa voltar aos caminhos do Senhor, ou então até mesmo ir pela primeira vez. Então a Páscoa para nós cristãos deve ser representada como Cristo, como Jesus Cristo, o único Cordeiro puro que morreu por nós. E em nome do Senhor Jesus, que possamos ficar com essa palavra, com esse entendimento, e que quando vier qualquer coisa sobre Páscoa que não condiza com a palavra de Deus, que não condiza com Jesus Cristo, que possamos lançar fora. E é isso. Fiquem na paz de Deus aí. Valeu.